Bem-vindos novamente ao nosso canal! Nesse vídeo, vamos esclarecer à luz das escrituras um tema que muitos estão se utilizando para enganar, distorcer e levar desinformação bíblica nas redes sociais por pura ganância e sensacionalismo barato. A Bíblia descreve o anticristo como uma figura sombria que surgirá nos últimos dias para enganar as nações e estabelecer um império global de adoração e controle. Mas e se um movimento religioso moderno começasse a exibir características que se assemelham a essas profecias? Neste vídeo, vamos explorar as comparações entre o movimento Ahmedi Barash Venurdini e as antigas profecias bíblicas, destacando tanto os pontos de semelhança quanto os de diferença com a figura do anticristo. Primeiro, vamos olhar para o homem da iniquidade, uma figura mencionada em 2 Tessalonicenses 2,4, que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo o que é adorado, chegando a se assentar no santuário de Deus e proclamando ser ele mesmo Deus. No movimento Ahmedi Barash, a salvação não depende diretamente de Deus ou de Cristo, mas sim do reconhecimento de um novo líder, o Yemani, que se apresenta como um mensageiro vivo. Ele se torna o centro da fé, substituindo o papel que a Bíblia atribui a Cristo. Embora o movimento não se declare explicitamente como sendo o anticristo, essa substituição espiritual é uma característica que se alinha com a descrição bíblica do homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, a Bíblia adverte sobre a vinda do homem da iniquidade, que virá com sinais e prodígios de mentira para enganar os homens. Ele usará engano e falsas maravilhas para seduzir aqueles que já rejeitaram a verdade. O movimento Ahmedi Barash afirma ter revelações secretas e interpretações místicas que validam sua liderança. Relatos de sinais espirituais são usados para reforçar a autoridade do Yemani, embora esses sinais não sejam milagres públicos, mas sim interpretações ocultas e provas espirituais. Esses sinais falsos para seduzir os seguidores se assemelham à advertência bíblica sobre o engano do anticristo. A Bíblia também fala de um tempo de grande apostasia antes da manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2,3 diz que a apostasia precederá a manifestação do homem da iniquidade. No caso do movimento Ahmedi Barash, eles ensinam que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo estão corrompidos e que apenas eles possuem a interpretação correta das escrituras. Essa ideia de romper com as tradições religiosas anteriores e proclamar uma nova revelação é um forte sinal de apostasia, conforme descrito nas profecias bíblicas. O anticristo, conforme descrito nas escrituras, buscará adoração e submissão universal. Ele se apresentará como a figura central para quem todos devem se submeter. O movimento Ahmedi Barash exige que seus seguidores reconheçam o Yemani como essencial para a salvação. Essa centralização da fé em torno de um líder humano reflete o desejo de controle espiritual, algo que a Bíblia associa ao espírito do anticristo. No entanto, uma característica fundamental do anticristo, conforme Apocalipse 17, 12 e 13, é o apoio dos 10 reis. Esses 10 reis darão seu poder e autoridade à besta, formando uma aliança política para fortalecer o reinado do anticristo. No caso do movimento Ahmedi Barash, não vemos qualquer aliança política internacional ou apoio de 10 reis. O movimento é fundamentalmente religioso e não busca estabelecer um império global ou se aliar com governos para conquistar poder mundial. O foco do movimento está em sua interpretação espiritual e na reforma religiosa, não em um domínio político. Agora vamos aprofundar com mais textos bíblicos que ajudam a descartar o movimento Ahmedi Barash como sendo o anticristo. Em Daniel 7,8, o profeta Daniel descreve uma besta com um pequeno chifre que se torna muito arrogante e se exalta, subjugando outros e blasfemando contra Deus. Esse chifre pequeno é uma representação de uma figura de poder que emerge de um império, busca domínio mundial e se coloca acima das autoridades espirituais. Em Daniel 7, 24 e 25, o texto fala do pequeno chifre que fala palavras contra o Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei.
Esta passagem descreve um governante mundial, uma figura que não só se coloca no lugar de Deus, mas também tenta transformar as leis e os tempos estabelecidos. O movimento Ahmadi Barash não se encaixa completamente nesse perfil, pois não apresenta uma tentativa de mudar as leis universais ou transformar um sistema global de governo. Em Apocalipse 13, 1-8, vemos a descrição de uma besta que emerge do mar e tem autoridade para governar sobre toda a terra, sendo adorada pelas nações. Esse governo será apoiado por um poder político e militar, e ele forçará as pessoas a adorarem a besta e seu sistema. Em Apocalipse 13:8 é dito que todos os que habitam sobre a terra adoraram a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O movimento Ahmadi Barash, por sua vez, não tem a capacidade de forçar uma adoração global, nem está associado com um poder político global que obrigue todos os povos a seguir sua fé. O movimento é esotérico e focado em questões espirituais, sem um impulso para exercer controle político ou militar. Por fim, em Apocalipse 17, 12 e 14, vemos que os 10 reis, referentes a alianças políticas e reinos, darão seu poder e autoridade à besta, permitindo-lhe estabelecer um império mundial. O movimento Ahmadi Barash não tem qualquer ligação com essas alianças políticas globais ou com os 10 reis que, conforme a profecia, se unirão ao anticristo. O movimento permanece um movimento religioso sem vínculos com a política mundial. Portanto, embora o movimento Ahmadi Barash compartilhe algumas semelhanças com as profecias bíblicas sobre o anticristo, como a substituição de Cristo, o engano espiritual e a apostasia, ele não se encaixa completamente nas descrições mais explícitas. O movimento não possui a aliança política com 10 reis e sua missão permanece essencialmente religiosa e não política. Com a análise de passagens de Daniel, Apocalipse e de outros textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, podemos concluir que o movimento Ahmadi Barash Vinur Dini não se encaixa nas características do anticristo descritas nas Escrituras. Portanto, embora o movimento tenha aspectos preocupantes, não podemos afirmar que ele seja o anticristo de acordo com as profecias bíblicas. A Bíblia nos ensina a discernir os espíritos e a examinar com sabedoria tudo o que se apresenta como verdade. Em tempos de confusão espiritual, é fundamental permanecermos firmes na verdade das Escrituras e atentos aos sinais dos tempos. Que Deus nos dê sabedoria para entender os tempos que estamos vivendo e para sempre buscar a verdade que Ele revelou em Sua palavra. Obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se para mais análises sobre temas bíblicos. Que sua fé seja fortalecida e sua jornada seja iluminada pela verdade, que é a palavra de Cristo Jesus.